Bom dia, irmãos. Mais uma oração. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor venha nos desarmar, ó Deus, de qualquer situação, ó Deus, que tenhamos, qualquer arma que tenhamos levantado, ó Deus, no nosso coração, na nossa mente, Senhor Deus. Seja preconceito, seja desconfiança, seja ciúme, seja qualquer coisa, Senhor, que possa impedir que a Tua palavra alcance, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor. Também rogamos para que o Senhor venha nos livrar das armadilhas do inimigo, Senhor, para que ele não venha trazer, Senhor Deus, nenhuma confusão no nosso meio, Senhor. Que o Senhor fale conosco, assim como o Marcelo lembrou, assim como aquilo que o Senhor já tem colocado no nosso coração, que consigamos, ó Deus, transmitir aqui, Senhor. Nos usa, ó Pai, com o Teu poder, com a Tua graça, e fale a cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor Deus. Que a Tua palavra possa alcançar o propósito dela, Senhor Deus, nesta manhã. Oramos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, 1 Coríntios, como já temos orado, já temos estudado, capítulo 1. Eu vou ler aqui do versículo 4 ao versículo 6. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Antes de... Eu não vou dar sequência na leitura aí, nós vamos comentar algumas coisas a respeito dessa expressão que Paulo usa, enriquecidos em Cristo. E ele não estava sendo irônico, o Pablo, no início do compartilhar, usou um termo semelhante, Paulo não estava sendo irônico quando ele disse que os coríntios, eles foram enriquecidos, em tudo eles foram enriquecidos. Ele estava afirmando que eles possuíam uma riqueza, mas que infelizmente alguns não souberam valorizar essa riqueza, nem fazer o uso dela, permitindo que aqueles diversos problemas que é relatado ao longo da carta surgissem. Mas, então, o que Paulo enxergou entre esses irmãos, entre os coríntios, que o fez afirmar que eles haviam sido enriquecidos? Quais os valores que faziam parte dessa riqueza? Uma riqueza ela é composta de valores, de bens. Então, Paulo enxergou isso nesses irmãos, por isso que ele diz que eles foram enriquecidos. No verso 5, como acabamos de ler, Paulo diz que esse enriquecimento foi em tudo. Então, nós podemos entender que certamente tudo a respeito de Cristo foi transmitido àqueles irmãos. Através de toda a palavra e de todo o conhecimento que foi dado pelo Senhor através da pregação de Paulo e do testemunho de Paulo, de Apolo, de Timóteo, de outros irmãos. Lá no final da carta vai falar de Estéfana, da família de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, de irmãos que Paulo orienta que os coríntios se submetam, e porque certamente esses irmãos davam esse testemunho de Cristo ali para aquela igreja. Então, no versículo 6, nós vamos depois falar um pouco a respeito desse testemunho. Paulo confirma que os coríntios eles davam esse testemunho de Cristo. Então, eles receberam o testemunho, receberam a palavra, o conhecimento, e eles também davam esse testemunho. Lógico que depois de algum tempo, muitos desses irmãos perderam essa capacidade
de dar esse testemunho. No versículo 7, na sequência aí, Paulo aponta que o Senhor derramou sobre eles, né, abundância de dons. E aí, mais lá no final do capítulo, no versículo 30, é dito que eles são de Deus em Jesus Cristo. E aí Paulo fala, né, que para nós foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. Né, na minha tradução bíblica aqui, esse texto aí, nessa parte desse texto aí, tem um subtítulo de valores de Cristo. Então, valores, como nós dissemos lá atrás, né, uma riqueza ela é composta de valores. Então, eles receberam essas coisas, então eles tinham, né, esses valores, eles de fato foram enriquecidos. Mas aí, ao darmos continuidade a leitura da carta, né, certamente os irmãos aqui já leram, né, por diversas vezes, a gente vai ver o tanto de problema que surgiu ali, de pecados que surgiu ali no meio daqueles irmãos, e eles passaram a ter uma experiência de vida cristã, né, instável e, por não dizer, né, miserável. Não é todos aqueles irmãos, mas certamente uma boa parte deles, né, passaram a ter esse tipo de vida miserável. E aqui na minha conjectura, né, nas minhas conjecturas, essa carta ela foi escrita de uma forma genérica. Mas eu creio que ela foi dada para a igreja em Corinto, porque alguns desses irmãos perderam isso. Então, não é para todos aqueles irmãos, né? Pode ter sido até a maioria, né? Mas com certeza havia ali no meio daqueles irmãos alguns remanescentes, pessoas que se mantiveram firmes, né, no testemunho dessas riquezas de Cristo. Para exemplificar, né, que ilustrar, né, aquilo que a gente pretende trazer nessa manhã, eu vou dar 2 exemplos aqui, 2 histórias. Uma é verdadeira, a outra eu não sei, pode ter sido uma parábola, né, algo inventado por alguém, né, mas eu ouvi essa história muito tempo atrás. A primeira, essa que eu digo que é verdadeira, eu li num artigo, recentemente, a história de uma mulher romena, que ela, andando pelo mato, passou por um riacho, encontrou uma pedra, uma pepita bem considerável, achou ela muito bonita e levou para casa. E aí a porta dela vivia batendo, né, com vento, né, igual de vez em quando aqui nós temos, né? Ela pegou aquela pedra e encostou e colocou para escorar a porta. Isso foi durante cerca de 30 anos. E embora alguns parentes, né, alguns sobrinhos dela chegavam lá e olhavam e falavam assim, essa pedra tem algum valor. Mas ela, não, deixa a minha escora de porta aí, né? E o fato é que depois que essa mulher morreu, o sobrinho dela herdou essa casa dela e ele resolveu mandar fazer uma análise dessa pedra. Essa pedra, ela na verdade é um âmbar. Não é uma pedra, é um âmbar, que é uma pepita que é formada por seiva de árvores que petrificou há milhares ou milhões de anos, né, segundo a ciência. Né? Assim como o petróleo, né, e outras pedras preciosas, né, que são formadas lá no subsolo, através de pressão, de tempo, calor. Então, essa pepita de âmbar também foi formada da mesma forma, só que ao invés de ser por minérios, né, por minerais, foi formada por seiva de árvore. E ela é muito valiosa. Calcula-se que, transformando em reais, essa pepita tinha um valor de aproximadamente 6 milhões de reais. E aí eu fico pensando, né, o quanto que aquela mulher perdeu, né, de não descobrir esse tesouro, né? Quanto que ela pôde deixar de desfrutar, né, de coisas materiais, né, de conforto,
se ela tivesse descoberto o valor daquela pepita. Mas também, né, nós podemos conjecturar que ela poderia ter tido muitos problemas se ela tivesse descoberto aquilo, né? Poderia atrair muitos interesseiros e talvez a vida dela não fosse tão boa quanto talvez tenha sido ela tendo vivido na simplicidade, né? Mas o fato é que, olhando assim, de forma bem humana, né, caso isso acontecesse conosco, nós passamos a vida inteira com algo valioso dentro de casa, né? E a gente, às vezes, lidando com poucos recursos, a gente não soubesse que tinha, e a gente, depois de muitos anos, descobrisse que aquele objeto ali tinha um grande valor, a gente ia ficar muito chateado, né? Mas a lição, né, que essa história pode nos ensinar é de que nós corremos o risco de não percebermos a grande riqueza que nós temos recebido. O Senhor tem nos dado uma grande riqueza, irmãos. E se a gente não atentar para isso, né, nós não percebermos isso, nós corremos o risco de viver uma vida de miséria espiritual, né? Aí um segundo exemplo, aí uma outra historinha, eu também ouvi, essa já tem muitos anos, essa da pedra foi recentemente. Essa outra historinha que eu ouvi há muito tempo, numa pregação, conta de um casal que juntou suas economias, né, durante muitos anos, muito tempo, para eles fazerem uma tão sonhada viagem de navio, né, fazer um cruzeiro pelo Atlântico. E então eles conseguiram, né, iniciaram essa viagem e se hospedaram, né, se alojaram numa cabine muito confortável. Porém, na hora das refeições, estava lá com todo mundo, né, no saguão lá, sei lá como é que fala, qual que é o nome lá do recinto, lá no restaurante, né? Estava lá com aquelas várias pessoas que estavam na viagem. E na hora que iam servir, né, ali as comidas, aquele casal se retirava e ia para o pro quarto, e eles abriam, né, seus pacotes de creme cracker, biscoito, água e sal, que eles tinham comprado para a viagem, e comia aquilo ali, tomava uma água, alguma coisa assim. E isso foi durante vários momentos, até que uma funcionária do navio percebeu que eles, na hora das refeições, eles saíam, se retiravam, e perguntou para eles qual que era a razão, se tinha um motivo, né, sério para aquilo. E eles explicaram: não, é que a gente juntou todo o nosso dinheiro, a gente pagou essa viagem, mas a gente não sobrou muito, então a gente não tem dinheiro para pagar essa comida cara que é servida aí no navio. A funcionária falou assim: olha, vocês foram mal informados, né? A companhia informou mal isso para vocês, né? Tá tudo incluído nesse pacote. E é um risco, irmãos, que a gente corre, também a exemplo desse casal, da gente estar no nosso dia a dia, a gente não perceber essa riqueza, não fazer uso disso, e a gente ter uma vida que comendo biscoito, água e sal, né? Migalhas, porque a gente não avança, a gente não percebe, a gente não toma posse daquilo que o Senhor tem nos dado. Todas as bênçãos do Pai para nós, elas foram disponibilizadas para nós e nós temos que tomar posse disso. É interessante também, né, que se por um lado, ele voltando, né, à meditação dessa carta, Paulo inicia dizendo que eles em tudo foram enriquecidos. Aí lá no final da carta, no capítulo 15, né, o penúltimo capítulo, Paulo aponta que aqueles irmãos estavam, que alguns daqueles irmãos estavam na condição de mais miseráveis dos homens, né? Quando lê lá sobre a dúvida sobre a ressurreição, e é isso que Paulo fala, né, no versículo 19. Mais miseráveis dos homens, se
se nós não cremos na ressurreição, logo Cristo também não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então Paulo traz essa, né, são antagônicos, né? Quando ele começa falando que eles em tudo foram enriquecidos, mas que aqueles que não creem na ressurreição são mais miseráveis. Miséria é o oposto de riqueza, né? Então, provavelmente essa dúvida com relação à ressurreição, ela estava acarretando diversos problemas ali entre os irmãos. É por isso que Paulo traz essa orientação. Então, se ele está apontando diversos problemas, diversos pecados, esse também era um, e muito grave. Então, eu vou passar aqui para os irmãos de uma forma bem superficial, porque os irmãos que vão contribuir, né, sobre essa carta ao longo talvez anos aí que nós vamos estudá-la, vai entrar em detalhes, né? Mas eu vou abordar aqui de uma forma bem superficial para a gente também entender, né, aquilo que eu tenho no coração para transmitir para os irmãos, né? No capítulo 1, já no versículo 10 ali, Paulo aponta que já há divisões e contendas no meio daqueles irmãos. Penso eu, né, nas minhas conjecturas também, né, que os coríntios provavelmente sofriam muita influência daqueles movimentos filosóficos da época. Tinha um movimento sofista, outros irmãos aí podem falar bem sobre isso aí, né, os irmãos que estudam história, filosofia. Provavelmente eles sofriam muita influência daqueles movimentos filosóficos. Então, havia os sofistas, havia os seguidores de Sócrates. E uns eram de Sócrates, outros eram do movimento dos sofistas, outros eram de Platão, de Protágoras, etc. Diversos filósofos, né, que influenciaram muito a cultura grego e romana ao longo da história. Então, por essa razão, né, outra vez eu digo, né, irmãos, é uma conjectura minha, né, os coríntios também queriam ter um filósofo para chamar de seu, né? Então, uns diziam sou de Paulo, outros diziam sou de Apolo. Então é só conjectura minha, né? Mas era um problema que estava tendo no meio deles. No capítulo 3, nós não vamos ler, né, mas Paulo fala de dissensões que havia no meio deles. No capítulo 4, Paulo menciona soberba, vanglória, imaturidade. No capítulo 5, fala de adultério, de outras coisas, que aí é o que está no capítulo 5 aqui, que nem entre os gentios se pratica. E aí no meio dos coríntios estava acontecendo. No capítulo 6 fala de litígios, no capítulo 7 de pecados sexuais e divórcios. No 8, outra vez aparece soberba. No capítulo 9, falta de reconhecimento e menosprezo, né, contra os apóstolos, né? Então Paulo está reivindicando aí a autoridade dos apóstolos junto aos irmãos. No capítulo 10, Paulo combate a idolatria, imoralidade, murmurações, aqueles que colocam o Senhor à prova. No capítulo 11, tem problemas de ajuntamentos, como irreverência, desordem, divisões nas reuniões, egoísmo na hora de comer o pão, bebedice, falta de discernimento do corpo. E também eu acho que havia ali, né, no meio daqueles irmãos, tanto que tem essa orientação aí no capítulo 11, de algum problema relacionado à função dos varões e das irmãs. Pode ser que estava ocorrendo ali ascensão, né, de algumas mulheres e o recuo de alguns varões, no que diz respeito à liderança e à condução da palavra. Então, eu imagino que seja por essa razão que Paulo está trazendo essa orientação aí. No capítulo 12, podemos entender que havia mau uso dos dons. Paulo lá no início fala, né, que eles receberam, né, muitos dons, diversidade de dons. E aqui no 12, Paulo está trazendo orientação para que eles soubessem fazer uso dos seus dons. No capítulo 13, pelo contexto,
parece que há falta de expressão do verdadeiro amor nas relações e nas ações. Então, creio que não seria à toa que Paulo, né, escreve esse capítulo 13, que é tão bonito, né, tão conhecido, até por incrédulos, né? No capítulo 14, está falando de desordem no culto, de supervalorização desses dons espirituais, como já dissemos, principalmente o de línguas estranhas, né? Estava havendo uma supervalorização disso, em detrimento dos demais dons. E por fim, no capítulo 15, também como já apontamos, há dúvidas quanto à ressurreição dos mortos. Então, irmãos, os coríntios, eles deixaram de usufruir dessa riqueza, muitos deles. Por isso eles entraram por este caminho de desobediência, de imaturidade, de fraqueza, de confusão. Eles se deixaram de alimentar do Logos, né, da palavra viva do Senhor, não permitindo que Deus promovesse a necessária purificação com lavagem de água, como está lá em Efésios 5, acho que é 26, me parece, ou 25. E assim eles impediram que Cristo se manifestasse através da vida deles, o que fez com que caíssem nesses diversos problemas, né, que nós mencionamos aí, que são mencionados nessa epístola. E a maior riqueza que um ser humano pode ter é o próprio Cristo habitando dentro dele. Não tenhamos dúvida disso. Caso os coríntios tivessem se firmado nessa verdade, né, aqueles irmãos que caíram nesses problemas, eles não teriam, né, caído nessas situações. Então, houve um relaxamento, né, houve uma omissão, algo do tipo. Certamente, né, se eles lembrassem que a graça do Senhor lhes bastava, não necessitaria de que eles entrassem em discussões, nessas diversas discussões vãs, contendas, traições, busca pelo prazer da carne, mau uso dos dons, em dúvidas quanto a qualquer promessa do Senhor e de ter essa vida plena com o Senhor, se eles tivessem buscado compreender e valorizar, né, essas riquezas que ali Paulo menciona que eles tinham. E só um parêntese, mesmo no mundo capitalista, né, onde muitas vezes nós vemos aí sendo praticado um capitalismo selvagem, onde os grandes querem cada vez mais e passa por cima de tudo e de todos, né? Mas mesmo assim, muitas corporações grandes, elas abrem o seu capital para investidores, empresas de marketing aí como Mercado Livre, Amazon, ela permite que outras pessoas utilizem essas plataformas para vender seus produtos. E assim, quem está utilizando essa plataforma está ganhando dinheiro, quem está investindo em ação de uma grande empresa, ele está ajudando essa grande empresa a se enriquecer, mas ele também é enriquecido. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que, embora seja um exemplo raso, mas na vida cristã o processo ele é parecido, né? Tendo nós tão grande riqueza, à medida que nós compartilhamos dela com os outros, eles são enriquecidos, mas também nós somos ainda mais enriquecidos, né? É a lei do retorno, né? Então, ciente de que nós temos essa grande riqueza, irmãos, nós também vamos gozar de vida plena e de contentamento. Assim nós teremos capacidade de resistir, né, e dar a resposta adequada a cada situação que vier testar a nossa fé e o nosso testemunho. Para também facilitar a nossa compreensão, vou dar alguns exemplos aqui, né, também bem de forma superficial, nós não precisamos de abrir nos textos, né, de exemplos lá na história do povo de Deus, de homens que abriram mão da riqueza espiritual que possuíam e trocaram, às vezes, por prazer carnal ou bens materiais. Então, os irmãos não precisam abrir as Bíblias, né? Mas são exemplos bem conhecidos, né? Histórias bem conhecidas. Lá em Gênesis 13, fala daquela separação que houve entre Ló e Abraão.
Ló, ele poderia ter escolhido, os irmãos lembram lá, né, que houve problema entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então, por isso, Abraão chega para Ló e fala com ele, olha, está tendo problema, então é melhor nós nos apartarmos, né? Deus já tinha falado com Abraão lá atrás, né, para que ele deixasse a parentela dele. Ele levou o sobrinho. E aí, agora, já no início ali dessa caminhada dele, no capítulo 13, já começa a ter problema. Então, eu creio que ali, Ló, se ele tivesse pensado bem, falasse, não, eu não vou abandonar esse tio meu, que é como um pai, para mim viver separado dele, sabendo que ele tem uma promessa. Ele é o primeiro, né, que é citado, né, ali nessa história dos patriarcas. Ló, ele poderia ter pensado bem e falar, não, eu não vou abandonar. Eu vou me submeter a Abraão, eu vou fazer com que os meus pastores se submetam a ele, aos pastores dele. Vamos continuar junto aqui, eu quero também participar dessa bênção. Mas o que Ló faz? Abraão dá a ele o direito de escolha, ele olha, né, para aquelas campinas, parecia o jardim do Senhor, e Ló é atraído por aquilo, e a gente sabe aonde que Ló foi parar, né? Então, Sodoma e Gomorra. É uma visão bem humana, né? Ló, ele seguiu seu instinto e sua visão humana. E é interessante que lá em Ezequiel 16:49 é dito que Sodoma era uma cidade de fartura, de abundância, de ociosidade, mas era terrivelmente soberba e com certeza empobrecida espiritualmente. É onde Ló foi parar. Esaú, lá em Gênesis 25, também Pablo citou alguma coisa a respeito de Esaú, mas é bem breve mesmo, né, sobre Esaú aqui, que ele desperdiçou da maior riqueza que um ser humano poderia ter. Ser um dos patriarcas da grande nação que Deus levantou. Ter o nome dele escrito na árvore genealógica do Messias, porque isso passou pelo primogênito, e ele abriu mão da primogenitura dele. Ele preferiu trocar aquilo, né, por um momentâneo prato de lentilhas. Em Josué, né, mais à frente, né, depois do Pentateuco, nós temos a história do povo de Israel entrando em Canaã. Logo no início, depois da tomada de Jericó, aí nós já temos um fato ali lamentável que aconteceu entre os judeus. Em Josué capítulo 7, narra a história de Acã, que já estava então na terra prometida. Certamente ele presenciou diversos milagres que o Senhor realizou no meio ali do povo de Israel. Creio que ele não é um daqueles que nasceram, né, lá no Egito. Ele deve ter nascido, né, nessa caminhada pelo deserto, mas provavelmente ele presenciou, né, muitos milagres que o Senhor realizou ali. Mas mesmo tendo Acã, né, tido essa experiência, né, participou da tomada de Jericó, ele, sabendo que estava entrando na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, que era a terra da promessa do Senhor para os israelitas, Acã, ele preferiu trocar aquilo por uma capa babilônica, uma cunha de ouro e 200 ciclos de prata. E nós sabemos, né, pela história, né, pelo relato, o que aconteceu com Acã, a família dele, tudo que ele possuía, foi tudo queimado. Lá em 2 Reis, no capítulo 5, nós temos aquela história, narra a história de Naamã, que era um general poderoso, e ele contraiu lepra, e através do testemunho de uma criança israelita, que fala que em Israel tinha um profeta, tinha um homem de Deus, ele vai até Eliseu
né? Estou resumindo bem a história, tá, irmãos? Resumindo bem a história. Ele vai até Eliseu para ser curado, e após ser curado, ele oferece alguns bens, né, algumas riquezas ali para Eliseu. Eliseu rejeita, e Geazi, o servo de Eliseu, olhando aquilo, fala: mas que senhor mais bobo que eu tenho, viu? Aí, assim que Naamã seguiu com a comitiva dele, retornando para sua terra, Geazi corre atrás de Naamã e fala: não, meu senhor voltou atrás, você podia dar alguma coisa para a gente? Aí Naamã deu diversas coisas ali valiosas para Geazi. Quando ele retorna, Eliseu: o que você foi fazer, Geazi? O que você foi fazer? Geazi, ele trocou então está ali com um homem que falava diretamente com Deus, Deus falava diretamente com ele. Um dos profetas mais preeminentes, né, que nós temos na história do povo de Deus. E Geazi falou: não, isso é muito pouco, né? Isso é pobreza para mim, né? Riqueza é isso aqui. E aí a gente sabe o que aconteceu com Geazi, né? Ele contraiu ali a lepra de Naamã. Vou dar também 2 exemplos no Novo Testamento, depois eu vou voltar em um do Velho Testamento, que eu acho que também é para encerrar esse ciclo de exemplos aqui. Lá em Lucas 15, nós temos o relato do filho pródigo. E aquele filho pródigo, ele poderia ter percebido a riqueza que ele tinha ao estar com a sua família, estar com seu pai. E ele abriu mão, né, de desfrutar da companhia da sua família, desfrutar dos bens do pai, junto com o pai, junto com o irmão, ajudar a cuidar dos negócios do pai. Tudo isso poderia ter sido considerado uma grande riqueza para aquele rapaz, mas ele preferiu aproveitar ou trocar aquilo tudo, né, para aproveitar os prazeres mundanos e viver dissolutamente, que é o termo que é usado lá em Lucas 15. E a gente sabe o que aconteceu com ele, né? Lógico que houve um arrependimento, houve um retorno, mas a gente vê o que aconteceu com ele ali. Ele não precisava ter passado por aquilo, né? Outro exemplo, Judas Iscariotes. Ele é narrado nos 4 evangelhos, né, sobre a traição. E Judas, ele abriu mão de uma preciosidade, irmãos, que eu fico imaginando se o Senhor Jesus estivesse hoje aqui caminhando entre nós, como que a gente brigaria, conhecendo, né, o Senhor, né? Como que a gente brigaria para estar ali junto com o Senhor Jesus, colado com Ele, né? Ter o privilégio, igual o João teve, de encostar a cabeça ali no colo do Senhor. E Judas estava entre os 12, aqueles 12 eram os mais chegados do Senhor. E Judas preferiu trocar aquilo por 30 moedas de prata. Irmãos, é lógico que o Senhor ele usou todas essas situações para ele executar o propósito dele, né? Eu não vou entrar em discussão de predestinação, de eleição, de livre-arbítrio, não vou entrar não. Mas é olhando de uma forma humana, porque nós também temos essa possibilidade de acontecer situações assim e a gente abre mão por conta de uma visão turva, né? Nossa, de um entendimento fraco. O Senhor ele nos dá, né, opções de escolha. E aí, voltando ao Antigo Testamento, né, nós vamos falar sobre Davi. Também nós já temos ouvido diversas vezes sobre Davi. E eu quero abordar aquela história que se passa ali em 2 Samuel, no capítulo 11 e 12. Também muito conhecidos irmãos, né? Aquele adultério que Davi cometeu com Batseba. Sendo Davi, né, um dos reis mais poderosos
daquela época, era temido, né? As nações tremiam só de ouvir falar o nome de Israel e ouvir falar o nome de Davi. Alguém que tinha uma profunda intimidade com o Senhor, e o próprio Senhor, né, falou que ele considerava ele como um homem segundo o seu coração. E Davi também possuía uma enorme riqueza, né? Afinal ele era um rei, riqueza material. Mesmo assim, Davi, aí eu vou usar o termo que Natã usa no capítulo 12, né, para ele falar, chamar a atenção de Davi, né? Davi, tendo tudo isso, toda essa riqueza, ele resolveu tomar a única cordeira que um pobre homem possuía. Está no capítulo 12, 2 Samuel. Mesmo Davi possuindo, né, tanta riqueza, Davi possuía várias esposas, tinha várias concubinas, mesmo tendo isso, ele ainda resolveu adulterar com Batseba, que era a esposa de um dos seus valentes, um dos seus chegados, os seus 30 mais chegados. E Davi cometeu essa barbárie. E a gente sabe também que ele, por conta disso, desse adultério, para tentar esconder, ele mata o seu valente, Urias. E tudo isso aconteceu com Davi, irmãos, porque ele se deu o privilégio de, num momento em que era comum os reis estarem à frente dos seus exércitos, guerreando, né, as batalhas, Davi se deu o privilégio de ficar no palácio, curtindo um descanso. E no relato aí no capítulo 11, fala que à tarde, deve ter batido um pratinho ali de pedreiro, né? E depois disso, ele tirou um cochilo, foi dormir, ele acordou, nada para fazer, vou andar pelo saguão aqui, pelo terraço do palácio. E aí, também não sei por que cargas d'água, tem uma mulher bonita, tomando banho naquela hora, naquele momento. Também é só conjectura, a Bíblia não fala isso, né? Mas eu acho que há uma maldade ali de Batseba também, porque o marido está fora, Davi está por aí, vez ou outra está passeando, quem sabe, né? É só conjectura, tá, irmãos? Não está na palavra. Ela também foi usada para o propósito do Senhor, mas houve arrependimento, houve tratamento do Senhor na vida dela. Mas o fato é que Davi vê aquela mulher e ele se interessa por ela e traz ela para o palácio, tem relações com ela, ela engravida. E aí, depois disso, a gente sabe o que aconteceu. Então, irmãos, olha, não importa quanta riqueza você tenha, ou quantas vitórias já conseguiu nessa vida, nessa jornada cristã, pois se nós não nos ocuparmos diariamente, né, lutando as nossas batalhas diárias, fugindo da ociosidade, eu não estou dizendo que a gente não pode ter tempos de ociosidade. O que a gente precisa é ter sabedoria para usar esse tempo. E não pode ser muito também. E nesse tempo a gente tem que aprender a preencher a nossa mente com coisas realmente sadias. E também nos contentarmos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque pode estar certo, irmãos, se a gente não tiver isso, né, e a gente se der ao luxo, né, de ficar aí à toa, né, sem ocupar a nossa mente com coisas realmente sadias, pode estar certo que vai aparecer uma Batseba embaixo da sua sacada. E você pode estar certo que ela vai te derrubar. Quando digo isso, irmãos, eu estou falando para irmãos e para irmãs, tá? A Batseba, a sua Batseba, a nossa Batseba, ela pode vir de diversas formas. O inimigo, ele nos estuda e ele nos conhece. E ele sabe qual que é a nossa fraqueza. E ele vai usar situações para nos derrubar.
E talvez, né, nesse exato momento, nós podemos ter alguém que está ouvindo aqui, vai estar ouvindo, né, pelas mídias sociais, e pode estar enfrentando dilema como esse. Então, irmã ou irmã, né, não espere um profeta Natan vir para te confrontar, para te mostrar, né, o seu pecado. Arrepende, pede ao Senhor perdão, reconcilie com o Senhor. Semana após semana nós temos ouvido aqui as verdades de Cristo. Isso com certeza tem feito a diferença na vida de muitos irmãos. Mas se por um acaso nós não temos dado essa resposta em nosso viver, é porque nós não estamos tomando posse dessas verdades, né, e desfrutando dessa riqueza. Irmãos, embora nós sejamos nesses vasos frágeis de barro, que também, acho que no 2 Coríntios fala, nós temos um grande tesouro dentro de nós. E que tesouro, irmãos? Além dessa grande salvação que nos tirou do inferno, também nós tínhamos uma dívida impagável. Nós somos salvos do inferno, já é uma grande riqueza. Mas também nós tínhamos uma dívida, outra riqueza. Nós não precisamos pagar nada por isso. E essa dívida, ela nos tornava ainda mais pobres ainda, né? Mesmo assim, o Senhor, Ele ainda nos dá outras riquezas maravilhosas, irmãos. Nós temos uma nova vida, nós temos livre acesso a Deus. Deus na pessoa do Espírito Santo, Ele habitando em nós. Olha que maravilha, irmãos, olha que riqueza, nós não podemos desperdiçar isso não. Privilégio de ser o representante dos céus aqui nessa terra, né? De sermos embaixadores de Deus aqui nesse mundo. Certeza de que Ele estará conosco todos os dias, mesmo que andemos por um vale de sombra de morte, o Senhor está conosco, irmãos. Uma capacidade de perdoar, de amar, de servir. Olha que bênção, irmãos, que riqueza é isso. Irmãos, tudo isso o Senhor nos dá, mas nós também precisamos orar e vigiar. Há inúmeros versículos, né, que nos dão essa orientação. Precisamos orar e vigiar para que nós não desperdicemos essas dádivas, esses bens que o Senhor tem nos dado. Nós, né, usamos o exemplo lá atrás, né, de grandes corporações, de grandes empresários, né, que também propiciam outras pessoas se enriquecerem, e eles se enriquecem ainda mais, né? Mas nenhuma pessoa de sucesso nessa vida, isso aí eu estou falando de qualquer área, seja no mundo empresarial, seja no meio acadêmico, seja no meio artístico, né, pessoas que mexem com música, nenhuma dessas pessoas bem-sucedidas nessas áreas, elas se dão o direito de desperdiçar o tempo dela assistindo seriado, jogando videogame. Você pode estar certo que a não ser que a pessoa nasceu com um talento nato e aquilo ela não precisa de fazer muito esforço para aquilo. Mas eu também duvido. Elas se dedicam àquilo que elas fazem com muito afinco e elas não perdem tempo com coisa à toa, com coisa boba. Nenhum deles chegou, né, onde está, né, perdendo tempo com essas coisas. E eu digo, irmãos, que a lógica para nós, ela é a mesma. Nós não vamos manter essa riqueza, nós não vamos conseguir dar um testemunho adequado se nós não gastarmos tempo com o Senhor, com a palavra, vendo o testemunho do conhecimento do Senhor através da vida dos irmãos. Nós não vamos, irmãos, nós vamos ficar comendo migalhas. Nós não vamos usufruir, né, dessas riquezas que o Senhor tem nos dado.
Tem um reality show que chama Shark Tank. Alguns irmãos que já devem ter assistido. Tem um seriado, um episódio antigo deles, que esse seriado, esse reality show, ele é assim, fica um grupo de empresários, ele é originalmente dos Estados Unidos, e aí outros países copiaram, né? E aqui no Brasil tem também. Então fica um grupo de empresários, 3, 4 empresários assentados, e entram pessoas que fazem propostas do seu empreendimento para que eles comprem a ideia e façam investimento nesse empreendimento. E aí tem um episódio antigo que uma proponente chegou e ofereceu para eles a parceria no empreendimento dela, que ela fala, né, que não precisava de gastar muito tempo, não precisava trabalhar muito, que o lucro era certo. Todos rejeitaram aquela proposta. Por quê? Eles sabem que se não tiver... Um dos tubarões ali, né, um daqueles empresários, fala, olha, se você está me apresentando uma proposta que não precisa de trabalhar, que não precisa de dedicar tempo, que não precisa de correr atrás, eu estou fora. Ele nem quis ouvir a proposta dela. Então, irmãos, é a mesma coisa conosco. Para mantermos essa riqueza, para usufruirmos dessa riqueza, nós precisamos gastar tempo. Nós precisamos aprender a usar o nosso tempo. Então, irmãos, né, certos, né, de que nós também somos enriquecidos em Cristo, nós não podemos nos acomodar, né, deixar de investir tempo na manutenção dessa riqueza. A lição que nós podemos aprender com os coríntios é de que essa riqueza ela pode ser perdida, né? Não porque o Senhor tomaria, mas porque nós podemos desperdiçá-la. Certamente aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completar até o dia de Cristo. Pablo também lembrou, né, num dos últimos compartilhar dele. Né? Se nós o negarmos, ele também nos negará. Lá em Mateus 11 diz que o reino de Deus é tomado à força. Sabendo que somos salvos pela graça, mas que também nós devemos praticar boas obras, né? Efésios e Tiago nos mostra isso. Então nós precisamos aprender a trabalhar duro, né, para a gente não desprezar essas riquezas, né, que nós já possuímos e que têm sido nos dadas. E é interessante, né, só uma curiosidade, é que a palavra orai, ela aparece 14 vezes no Novo Testamento. E vigiar, curiosamente, também aparece 14 vezes. Em alguns versículos elas estão juntas. Isso para mim, irmãos, é um sinal de que nós temos a necessidade de estarmos em constante contato com o nosso Senhor, através da oração, mas também nós precisamos estar vigilantes, para não sermos tragados pelo nosso inimigo, né? Vigiar, né? O nosso inimigo ele anda em derredor, né? Buscando a quem possa tragar. Né? Não é assim que está na palavra? E vigiar, irmão, é trabalhoso, mas é necessário. E só mais uma, para concluir aqui, irmãos, que as nossas vitórias do passado, nosso sucesso no passado, ele não garante uma vitória no presente ou no futuro. Né? Nós temos que estar vigiando. Nós temos que estar vigiando. E também terminar com uma frase que eu ouvi há muito tempo, né? O único lugar onde o sucesso ele vem antes do trabalho é no dicionário. Então, quer ter sucesso na sua vida espiritual, quer avançar, quer desfrutar dessas bênçãos que o Senhor tem para nós, né? Valorizar isso que nós temos recebido aqui, domingo após domingo, reuniões após reuniões. Então, precisamos orar muito, mas também vigiar, estar atentos
estarmos atentos. E assim eu encerro, né, esse meditar, esperando que o Senhor possa ter falado ao coração dos irmãos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Ó Pai, que o Senhor complete na vida dos irmãos aquilo que por acaso os nossos argumentos não foram capazes, ó Deus, de produzir, mas que o Senhor possa usar como semente, ó Pai, para a meditação dos nossos irmãos e encorajamento, ó Pai, disciplina, desejo, ó Pai, de usufruir ainda mais daquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Pai, que o Senhor não tire de nenhum dos nossos irmãos aqui, ó Pai, essa certeza de que o Senhor está conosco, de que nós temos esse grande tesouro dentro de nós, Senhor. Muito obrigado. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.